E aí, turma, tudo bem? Que alegria nós estarmos juntos para falarmos um pouco mais sobre Cristo Jesus e sobre os seus princípios deixados para nós. Que alegria nós aprendemos mais sobre como devemos caminhar na presença de Deus e como é importante que nós venhamos ser servos úteis. E crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, nós venhamos ser pessoas que servem ao nosso Deus com coração feliz e grato. Hoje nós teremos uma história que nos mostrará por que nós temos coleguinhas diferentes. Por que nós temos um coleguinha com cabelo claro, cabelo escuro, com olho claro, olho escuro. Por que nós temos um coleguinha com um tom de pele diferente. E como toda essa diferença nos faz sermos mais próximos de Deus em unidade. Ou seja, mesmo com todas essas diferenças, nós somos parecidos, nós somos semelhantes. Nós somos iguais, porque nós servimos um Deus, e esse Deus nos fez assim. E esse é o título da nossa história, Deus nos fez assim. Antes de nós lermos a nossa história, vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor. Senhor, nós rendemos graças ao Teu santo nome pela Sua bondade, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, e nós agradecemos por todas as nossas diferenças. Pedimos ao Senhor que sempre nos ilumine a caminharmos de maneira igualitária ao Senhor, que nós venhamos ser crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens, idosos, pessoas que servem ao Senhor de coração grato, que nós venhamos celebrar sempre as criações do Senhor e ver Jesus Cristo em todos os mínimos detalhes. No nome daquele que nos salvou, Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Vamos à nossa história. O título de hoje é Deus nos fez assim. Nossa história começa em um dia típico de lição bíblica. Após o recreio e as brincadeiras, as crianças estão lá. Mas a senhorita Patrícia está atrasada. Estão todos conversando e rindo alto enquanto esperam. Dois dos meninos não eram muito educados. Eles implicavam com outras crianças, com toda a capacidade que tinham. Eles criticaram o menino pelas roupas que usava. De uma pobre garota zombaram do seu cabelo. O menino chorou quando riram de sua pele. E foi exatamente neste momento que a senhorita Patrícia entrou. Peço desculpa por estar atrasada, mas o que está acontecendo? E por que você está chorando, Túlio? Conte-me o que houve de errado. Túlio não falou, mas Alana Silva disse à senhorita Patrícia o que havia acontecido momentos antes. Depois de saber o que as crianças haviam testemunhado, ela disse aos dois meninos que deveriam pedir perdão. E em seguida ela falou à classe: Agora, crianças, ouçam. Eu já disse antes, mas agora deixarei bem claro. Todas as criaturas de Deus devem ser respeitadas. Não vamos aceitar qualquer tipo de bullying. Você tem o privilégio de participar dessa escola, mas será expulso se não obedecer a essa regra. Quais eram as regras? A primeira, respeite os outros. A segunda, seja amável. A terceira, ouça. E a quarta, siga as orientações. Não tenha medo de me perguntar qualquer coisa. Mas vamos começar pelo modo como isso está relacionado com nossa história. Estamos em Atos, seguindo Paulo, o apóstolo, em sua viagem pela Grécia, para proclamar o Evangelho. Atos 17, versículo 26, diz que Deus fez de um homem cada nação da terra. O que significa é que todos nós temos a mesma origem. Onde quer que nasçamos, viemos dos mesmos parentes. Embora muitas pessoas considerem difícil acreditar nisso, nossos primeiros pais foram Adão e Eva. Trazer muitos de apenas um foi o que Deus decidiu fazer. Neste aspecto, toda a raça humana está unida. Quando Deus criou os céus e a terra, ele fez isso para mostrar sua glória e dignidade.
Em Gênesis 1, no comecinho da Bíblia, o que nós vemos em cada versículo é que Deus fez um mundo que é realmente diverso, ou seja, um mundo diferente, um mundo com várias coisas, o Sol e a Lua, os planetas e as estrelas, Saturno e Júpiter, Vênus e Marte. Cada um é diferente. Crianças, por que Deus agiu assim? Ele agiu assim para mostrar sua beleza e sua grandeza. Do iceberg aos insetos, de furacões a árvores, de leões a lagartos, de flamingos a pulgas, cada um, à sua própria maneira, ao seu Deus está louvando. Suas diferenças proclamam: Deus é maravilhoso. Mas a coroa da obra de sua mão são aqueles feitos à sua imagem, ambos homem e mulher. E assim como 2 flocos de neve nunca são iguais, cada pessoa é diferente. Singular em sua estrutura, Deus fez a todos nós, cada tipo e cada espécie. Ele fez algumas pessoas mais baixas, outras pessoas mais altas. Ele deu a alguns cabelos enrolados, enquanto outros têm cabelos lisos. Agradou a Deus moldar cada característica maravilhosa em cada um. Alguns têm olhos castanhos, outros olhos verdes, outros cor de mel, azul, cada um à sua própria maneira, obras de arte que podemos ver. Alguns são surdos e alguns são cegos, mas todos têm grande valor no projeto soberano de Deus. Pele escura, pele clara, e todos os tons intermediários. O Senhor sabe o número de fios da sua cabeça, sejam castanhos ou negros, loiros, grisalhos ou ruivos. O que alguns chamam de etnia e outros chamam de raça, nós devemos celebrar como o dom de Deus, a graça. Foi formado de maneira maravilhosa pelo ventre, pela mão de Deus, no ventre pela mão de Deus. Não foi um acidente. Faz parte do plano de Deus. Raquel e William, Keila, Alana, Túlio, vocês são formados de modo maravilhoso à imagem de Deus. Carlos, Janaína, Timóteo, Silas, Clara, Deus formou vocês, vocês existem para a glória dele. Mas lá no jardim, com Adão e Eva, a serpente apareceu. Com a intenção de enganar, eles comeram da árvore que Deus havia proibido. E desse momento em diante, dos seus olhos Deus foi ocultado. O pecado em cada ser humano logo seria descoberto, quando Caim, o primogênito, odiou seu irmão. Por causa do pecado, o mundo agora estava amaldiçoado, e o comportamento do povo ficaria ainda pior. E agora, devido à presença do pecado, as pessoas odiavam por coisas bobas, como, por exemplo, a cor da pele. As próprias diferenças, que tinham o propósito de dar louvor a Deus, agora são razões para ódio de tão maus que são os nossos caminhos. Mas Deus tinha uma solução em mente. Ele enviou Jesus para morrer pelo pecado de toda a gente. Na cruz, vemos qual é o significado do amor de Deus. Não há um só tipo de pessoa que Jesus tenha deixado de fora. Porque Jesus morreu e levantou da sepultura, todos aqueles que confiam no Senhor serão salvos. E desde aquele tempo, o que o Espírito tem feito é atrair muitos para Deus, pela fé no seu Filho. Ao redor de todo o mundo, Deus está enchendo as igrejas com santos de todas as cores que Jesus comprou. Deus transforma estranhos em irmãs e irmãos. Embora sejamos todos diferentes, somos chamados a amar uns aos outros. No livro do Apocalipse, capítulo 7, a igreja de todos os tempos está reunida no céu. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar.
louva a Deus com vozes mais altas que a de um trovão. Cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, todos agradecendo a Deus pelo dom da salvação. Não há pecado no céu. Não há ódio de uns pelos outros. Apenas amor no coração por nossos irmãos e irmãs. Não veremos mais nossas diferenças como estranhas, mas em vez disso, com mais razões para dar louvor a Deus. Juntos para sempre, com santos de todos os tipos. Isso é exatamente o que Deus projetou. Deus nos fez assim. Esse foi o título da nossa história de hoje. E com ela nós podemos aprender que as nossas diferenças foram feitas para a glória de Deus. Se eu tenho o cabelo mais escuro, você tem o cabelo mais claro, se o seu olho é cor de mel, o meu é cor castanha ou o seu é azul, é porque Deus fez assim. Se você conhece um coleguinha que tem problema na visão e ele não enxerga, ou ele não ouve, ou ele não fala, Deus fez isso para a glória dele. E nós, como servos fiéis e úteis a Jesus Cristo, nós vemos isso não como algo estranho, mas como uma maneira que nós podemos ver Cristo. Que nós venhamos sempre lembrar de Cristo Jesus, que morreu por todos nós. Que morreu por todos aqueles que crescem no seu nome e assim apegassem à sua salvação. Que Cristo seja sempre glorificado na minha e na sua vida, e que nós venhamos a partir de hoje, assim como nós já deveríamos fazer, olhar para as diferenças dos nossos amigos e lembrarmos que Deus é representado ali. Que nós viemos de um mesmo casal, que nós viemos das mãos do Senhor nosso Deus, e que em tudo nós somos iguais, pois servimos ao mesmo Deus. Que Cristo seja sempre glorificado nas nossas vidas. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Abraço, fui!